Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto CIT, Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é professor engenheiro Giuliano Pisserato, sou coordenador de curso de Arquitetura e Engenharia Civil. E em nome do Unisalesiano, agradeço a sua participação nesse evento de tão relevância na atualidade. O quarto CIT, ele propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Hoje tenho o prazer de trazer a vocês um ex-professor da casa que, infelizmente, por conta das necessidades da vida, acabou tendo que nos deixar, uma pessoa que tenho muita estima, engenheiro civil, o professor Cleverson Arenhardt. Cleverson, muito obrigado pela sua participação, agradeço aí a adequação na sua agenda, eu sei que você está aí entre Araçatuba, Paraná, aquela correria toda e trabalhando nos seus projetos. A gente aqui da instituição agradece tudo que você fez aí ao longo dessa trajetória, sentimos falta, ainda falamos de você, falou, pô, Cleverson, que saudade. Então, Cleverson, obrigado aí pela disponibilidade, meu amigo. Eu que agradeço pelo convite, né, pela possibilidade de estar participando. E, como você mencionou, né, ex-professor da instituição, fico mais honrado ainda por isso, né? E realmente são as circunstâncias da vida, né? Realmente por motivos pessoais, acabei me desligando, mas só por isso mesmo, porque pela paixão pela docência, pelo Unisalesiano continua, né? E realmente foi só por isso mesmo, porque infelizmente a gente gostaria que tivesse continuado, foi né? questão Falando de sobre isso, né? Familiar mesmo, né? Não Sim. Teve outra. E, enfim, como você mencionou, né, engenheiro civil, anos trabalhando na área de estruturas, cálculo de estrutura em concreto armado, estruturas metálicas. Hoje à frente da Arecon, né, que é uma empresa minha, a Arecon, Arenhardt Engenharia e Consultoria, continuando na área de estruturas, projetos complementares, hidráulico, elétrico, prevenção de incêndio, e também nós desenvolvemos alguns trabalhos para algumas prefeituras, né, inclusive algumas prefeituras da região, Prefeitura de Valparaíso, Prefeitura de Buritama, na montagem de processos licitatórios, né. Desenvolvemos os projetos, montamos os orçamentos e entregamos para que seja feito realmente os processos licitatórios. Mas hoje, né, nessa apresentação, vamos falar sobre estruturas metálicas como valorização visual, que é uma das áreas, assim, que embora atuamos em várias, né, como falamos, somos clínicos gerais, mas temos as nossas paixões, né, e estruturas é uma delas, e principalmente estrutura metálica, sou suspeito, né, de falar pela paixão que eu tenho por ela. Então, vou apresentar algumas obras, né, executadas nos 24 anos aí de carreira, né, que são obras bacanas, obras bonitas para que possam ser compartilhadas. Então, vou estar passando aqui. Só um pouquinho. Eu tinha mais material, acabei dando uma enxugada, né, para ficar um negócio mais realmente pontual. A principal, assim, que nós vemos como vantagem dessas estruturas metálicas, fabricação, né, com precisão milimétrica, diferente de concreto, de alvenaria, que nós falamos de centímetros, aqui tem que ser milímetros, né? Garantia de dimensões dos perfis, isso é importante, eu faço esse parâmetro, né, entre os dois sistemas, que também é diferente, né, de centímetro para milímetro. Material resistente à vibração e choques, execução rápida e limpa, desmontagem para posterior montagem, isso aqui é interessante, porque vai estar falando de algumas obras, alta resistência, conseguimos grandes vãos com pequenas dimensões, e reaproveitamento dos materiais. Alguns problemas que nós temos, né? Algumas dificuldades. Também nas obras falaremos a respeito disso. Limitação de tamanhos na questão de fábrica e transportes, tratamento contra oxidação, pintura, né? Proteção, mão de obra e equipamentos especializados, também terá bastante foco na apresentação, e fornecimento dos perfis. Porque como existe uma gama, né, uma variedade de perfis, nem sempre nós encontramos exatamente o que queremos, mas eles são fabricados desde que não haja pressa, né, assim, em tempo hábil. Eu acabei tirando, né, a parte dos perfis, mas só para comentar que nós usamos perfis dobrados, perfis
laminados e perfis soldados. Soldados já são mais específicos, mas no dia a dia, no nosso feijão com arroz, é perfil laminado, no caso de cantoneiras, perfil U, viga I, que hoje existe a viga W, né? Que é só uma questão de nomenclatura, devido à sua forma, e chapas dobradas que são bastante utilizadas, principalmente em galpões, coberturas treliçadas, né? Carregamentos também não quero entrar muito, né? O foco é obra, mas eu quero só dar essa pincelada aqui por causa da questão dos carregamentos, e principalmente falar sobre vento, né? Que nós temos os carregamentos permanentes, que são os das estruturas, piso, acabamento, peso próprio, variável, que é a questão de ocupação, e vento, né? E excepcionais, explosões, choque de veículo, né? Choque de veículo em caso de viadutos, mesmo caso de pontes, embarcações ou coisas do gênero. Mas o vento que é o agravante, que volta e meia nós vemos alguns problemas, né? Alguns ventos excedentes que acabam levando algumas estruturas, né? Então, eu sempre menciono que uma estrutura metálica cair é difícil, porque ela é muito leve e resistente por si só, mas é fácil de voar, né? Quando acabamos tendo vento excedente, ou principalmente no caso de estrutura mal dimensionada, que é o grande X da questão, que as pessoas não dão a devida atenção ao dimensionamento correto da estrutura metálica, com profissionais que realmente conhecem o assunto. Então, só fazendo esse parâmetro, é uma simulação de uma estrutura aqui, cujo peso próprio é em torno de 25 kg por metro quadrado, que é pesada, né, uma obrinha mais industrial, uma sobrecarga de 25, né, perdão, peso próprio 20 kg, sobrecarga 25, e uma carga de vento à sucção de 80, que normalmente chega a dar mais do que isso, na região de Araçatuba, de 80 a 100 kg por metro quadrado. Isso depende das características da obra, evidentemente. E fazendo as devidas combinações, nós vemos que a pior situação, nós temos duas, né? Quando considera peso e sobrecarga a favor da gravidade, e quando nós colocamos o vento junto, que é o caso aqui, o menos 92, então vejam bem que a sucção ela fica maior do que a pressão. E muitas vezes esse efeito é ignorado pelos projetistas. Então, saliento aqui que é importante a verificação de acordo com as normas e que seja dimensionado de acordo com as normas. Questão aqui, né, por exemplo, de vigas comuns, que nós temos, no caso aqui, essa viga inclinada, né, formando, entre aspas, uma tesoura, nós temos esforços de flexão e cargas normais atuando nela, enquanto que, quando nós fazemos uma estrutura treliçada, nós transformamos essas cargas em cargas axiais, de tração ou compressão. E a importância também, uma vez que nós estamos trabalhando com estruturas treliçadas, que as cargas sejam aplicadas nos nós, ou seja, as terças, qualquer coisa que descarregue realmente peso nesta estrutura, que seja aplicada nos nós. As pessoas muitas vezes têm dúvidas sobre os modelos, né? O modelo do meio aqui, ele tem as terças exatamente, as montantes exatamente embaixo das terças. E o outro caso aqui, embaixo, ele está dividido no meio, isso pode ser dividido em 2 vezes, 3 vezes. Qual que é a vantagem disso? A redução do tamanho das peças, que quando nós dimensionamos a compressão, é favorável. Então, por isso que muitas vezes nós vemos essas divisões em maior número de vãos, não somente onde tem as terças. Outra questão também que muitas vezes é discutido, né, é a posição das diagonais, né, para cima, para baixo, zigue-zague. Isso varia muito, né? Todos os sistemas atendem. O que nós temos que analisar é que, quando as forças são a favor da gravidade, algumas barras tracionam e outras comprimem. Quando nós estamos falando da ação dos ventos, esses esforços eles se invertem. As barras que são tracionadas passam a ser comprimidas e as que são comprimidas passam a ser tracionadas. No caso do zigue-zague, a gente tem nas diagonais aqui uma traciona, outra comprime. Enfim, não vamos entrar muito no mérito aqui, mas qual que é o X da questão? Dimensionar para o que está acontecendo com a estrutura. Então, analise, veja qual dos casos fique realmente no seu cálculo mais enxuto, né?
mais leve a estrutura e, consequentemente, mais econômico. Mas não existe a maneira correta. A questão é o que está acontecendo com ela, qual é o esforço na barra, quais as piores combinações e dimensionar os elementos para os esforços solicitantes. E agora nós realmente vamos entrar aqui na parte de obras. Cito algumas empresas, né, que fazem parte dessas estruturas que estão descritas aí, né, que serão apresentadas. A Arte Ferro, que é uma empresa que existe até hoje, RL Estruturas Metálicas, tem uma obra dela ali, que é uma obra bem bacana. Sim, tá meio ruinzinho assim, mas é Sim Soluções Inovadoras em Metálica, também está no mercado. Com Creaço e Ações não existem mais. Essa obra, então, fazendo aquela comparação, né, aqui em fase de construção, do trivial, que normalmente as pessoas fazem treliçadas, né? E aqui nós utilizamos estruturas em viga caixa, tanto as vigas como as terças, né? Não tem abertura, então existe uma possibilidade menor de acúmulo de sujeira, eventualmente o passarinho que entrar aí não fazer ninho, e vai por aí afora. Nesse caso aqui foi utilizado telha termoacústica, com a parte reta embaixo, que o termo é telha-forro, né? E já na cor da estrutura, então nós vemos que é uma estrutura bem apresentável. Então, como falando, o tema da palestra, a estrutura metálica, valorização visual, né? Aqui nós temos também escada, corrimão, né, guarda-corpo, todo em estrutura metálica, uma obra muito bonita. Academia Performance, que é uma academia conhecida na cidade. No começo nós falávamos lá sobre a questão das vantagens e desvantagens. Então, a questão das grandes dimensões das estruturas, né? Aqui nós observamos, pelo tamanho do funcionário trabalhando em cima da estrutura, observa-se também o tamanho do galpão. Então, este é um agravante. E, na sequência, vem esta questão aqui do transporte. Então, são todas as questões que devem ser analisadas também na escolha da estrutura e bem projetadas para que nós não tenhamos problemas no momento de transportar, até inclusive ter batedor. Nesse caso aqui, nós tivemos que utilizar batedor porque ainda ficou um pouquinho para fora da carroceria. A carroceria teria que ir com a carroceria aberta, né? Perdão, o caminhão com a carroceria aberta. Então, são cuidados que tem que se ter no planejamento da obra e aqui instalado, né? Eu sempre brinco, né? Brinco com os alunos, e aqui, inclusive nas palestras, que a ideia realmente disso aqui foi do professor Renato, que é o proprietário da Academia Performance, que ele fez imitando um pezinho, né? Esses pezinhos que a gente tem raiva na academia, né? Que deixa a gente doído. A ideia seria essa. Então, aqui uma visão, né? Aqui, né, falando de Unisalesiano de Lins, vocês já vão ver aí, inclusive nas revistas, né, professor? Não sei se ainda tem, mas tinha na capa, vai aparecer aqui essa estrutura. E eu saliento de novo aqui a questão do tamanho, observando o tamanho do funcionário em relação ao tamanho da estrutura. Também vou fazer um gancho aqui, que nessa estrutura aqui, que já mais adiantada no lado direito, existem algumas barras travando o interior dessa peça, né? E depois eu comento. Porque, por inércia, o próprio tamanho da peça aqui em chapa, ela já se auto-suporta, né? Mas aí eu entro no mérito da questão de planejamento, por que tem todo esse travamento interno. Aqui, novamente, então, observe o tamanho do barracão, neste caso aqui, já com ponte rolante para transportar essas estruturas de um lado para o outro, né? Imagine assim, você com um funcionário fazendo isso, você não vai conseguir. Então, tem que ter uma bela de uma estrutura, né, lá da Sim Metálica, para que as peças possam ser remanejadas dentro da oficina, dentro da fábrica, de acordo com a necessidade. Aqui, novamente, né, sendo transportadas, feito ganchos de içamentos na estrutura para transportar dentro, e eis o X da questão, sendo transportada. Então, nas fotos na sequência, nós veremos que essa estrutura ela foi feita em partes. E o porquê de feito em partes? Não é capricho, a questão é de transporte, para que coubesse na carreta e não precisasse de nenhum veículo especial para fazer o transporte dessa estrutura. Aqui sendo montada, né? Então, são duas colunas,
e a parte de cima. Então, essa que eu comento que foi feito essa divisão para facilidade de transporte, para que coubesse em uma carreta. E comentando, né, o gancho que eu havia falado anteriormente, aqui também a placa, né, o projeto do Emílio Ruas, que é o projetista sempre envolvido com os projetos do Unisalesiano, né? Aquele travamento todo que existia dentro dessa estrutura é porque nós utilizamos os dois pilares aqui como reservatório de incêndio. Então, a água dentro causa uma tração. Então, foi colocada, né, nas chapas, foi colocado aquele travamento para que quando as chapas tendem a expandir por causa da água, o próprio elemento trava e funciona como tirante, estabilizando a estrutura. Ok? Então, dando sequência aqui. Igreja Anglicana, isso aqui foi feito uma obra deles, né, para acolhimento e questão de assistência social. Arquiteto Eduardo Forato, que fez esse projeto. Isso aqui foi desenvolvido com a Arte Ferro, né? Então, uma obra em estrutura metálica, aqui já colocando toda pensada, né? Também a telha sanduíche, né? A telha termoacústica, sanduíche é vulgar, né? Mas é usual. A telha sanduíche termoacústica com a parte lisa embaixo, forro. Já foi feito o modelo da estrutura pensando nos brises para proteger as esquadrias, as janelas, né? As escadas todas metálicas. E nós só temos nessa obra vigas metálicas nos extremos, porque dentro, ela aqui, ó, se olhar, essas duas vigas de concreto armado, elas são já o peitoril também da janela. Então, elas são duas vigas invertidas com uma laje no interior dela, na parte inferior, melhor dizendo. E aqui a obra concluída, né? Araçatuba Shopping, que é de conhecimento do pessoal da região. Sim, não é nada extraordinário, mas voltando novamente àquela questão de dimensões para transporte, né? Para fabricação e transporte. Aqui a utilização de guindaste, né? Igual na do Salesiano, mostrado anteriormente, para conseguir instalar em cima do Araçatuba Shopping. E esta obra aqui, ela foi feita em 4 partes, foi içada, colocado na parte superior, e depois montada, feita a junção dela, e aqui ela concluída, né? Sempre brinco também na apresentação que parece que entalou um disco voador, né? Caiu aí e ficou entalado. Isso aqui, refeitório da Nestlé, porque também mostrando, era uma estrutura antiga, nós fizemos uma estrutura nova aqui assim metálica novamente, a maioria das obras assim metálica. Sou responsável pela empresa até hoje. Sim, em algum momento eu desliguei por questão de CREA, mas hoje oficialmente ainda sou, né? A cobertura aqui feita, tudo com as passarelas, questão de manutenção, tudo bonitinho. E por dentro também, de novo, em tubo, com a telha. E o que também eu gostaria de chamar a atenção é que, embora seja longe, mas dá para perceber que o encontro das terças com as vigas, elas são parafusadas. Então, foi desenvolvido, feito parafusado, por quê? Porque se você vai soldar isso aqui no lugar, tem que dar o retoque na pintura. Então, tem-se todo aquele trabalho de fazer uma pintura caprichada lá na fábrica, aí o pessoal chega e solda aqui. Depois tem que retocar ou com pistola, ou com trinche, né, com pincel, e muitas vezes não fica legal o acabamento. Então, a vantagem da estrutura parafusada é essa. Está pronta, chega aqui, instala e vai embora, né? Unimed de Birigui, né, mostrando aqui a questão da versatilidade da obra e também planejamento, né? Esses furos que nós temos aqui são os furos para a iluminação, para os spots, né? Feita, só que na época até foi uma sugestão minha, esses estaios para dar um efeito na obra, né? Não simplesmente ficar em balanço, colocar como se ela tivesse estaiada. De certa forma, o estaio ele ajuda na questão de deformação, mas a estrutura por si só se suporta, mesmo sem o tirante. E aqui a obra concluída, né? Ficou bem interessante, bem bonitinha. Uma residência em estrutura metálica do arquiteto Kleber Bertaglia. Ele fez com a intenção que fosse metálica, então foi concebida desde o começo a nossa parte de projeto, planejamento, junto com o Wagner da Sim Metálica, todo o planejamento, né?
Acabamos fazendo fundação direta, pois as cargas de estrutura metálica são, comparado com estrutura em concreto armado, são muito pequenas, assim. Isso também é tema de controvérsia, né? Mas, enfim, são irrisórias. Eu sempre comento, as pessoas têm esse receio com fundação direta. Se uma fundação direta dessa aqui não resistisse a uma obra dessa, com certeza o caminhão que leva o concreto lá afundaria, o caminhão que vai levar a brita afundaria, nós caminhando lá afundaríamos, tá? Então, as cargas de estrutura metálica no solo são muito pequenas, ainda mais aqui com essas sapatas aqui generosas. A obra foi feita elevada, né, do chão. A estrutura aqui, olha que bacana, toda calandrada, toda bonitinha, para a instalação depois de um ofurô. As escadas, né, de acesso, frente e fundo. Essa é do fundo, né, o fundo ficou mais interessante ainda do que a frente, né. Virado para o quintal. Aqui já concretada a laje, né, volto aqui, mostrando que a obra está suspensa. E isso aqui também foi questão do Kleber, né, do arquiteto, de utilizar o tijolo ecológico, o famoso, né, solo cimento, para as paredes, e ela acabada, né. Com todo um planejamento, a questão da coleta de água pluvial, a caixa coletora, né, e a parte de jardinagem que foi feita nesse espaço que tem da laje até o solo. Aqui a parte do furô atrás, né. Também, né, ecologicamente correto, aí o intertravado, então, o verde, né, a questão de grama, plantas. Magazine Luiza Três Lagoas, mostrando aqui também a questão das estruturas parafusadas, né, questão do transporte, a facilidade de levar as peças e emendar no local. Os mezaninos, né, mezaninos em painel wall, que acabam sendo peças esbeltas, ocupam pouco espaço, grandes vãos e peso bem pequeno. Um painel wall desse aí pesa 30 quilos por metro quadrado, contra uma laje aí de 150, 170. Então, a redução de cargas nas fundações é significativamente quando se trabalha com estrutura metálica. Todo o sistema de aparafusamento, conforme manda o catálogo do fabricante, né? Aqui também, nada muito grande, mas mostrando novamente a questão das ligações com parafusos. Esta aqui hoje não existe mais, a Esperta Motos, quando foi na Praça Rui Barbosa. Qual que é a questão? É uma loja. Você tem aí gente trabalhando, como vocês observam, motos embaixo, mesa embaixo, né? E precisava fazer isso aqui rápido. Então, nós entramos num sábado à tarde e quando era domingo ao meio-dia, a obra estava pronta. E não trabalhou de madrugada, tá? Trabalhou até a noite, o pessoal foi embora, dormiu e voltou no outro dia cedo. Por quê? Porque foi devidamente planejado, toda a obra parafusada, né? Inclusive, os painéis UAU já haviam sido instalados, né? Foi feito dentro do chão da fábrica essa obra. Ela foi montada, ela foi pré-montada. Tanto a estrutura metálica como os painéis, todos numerados. Então, simplesmente, nós chegamos aqui e montamos, não teve surpresa nenhuma, pois já havia sido montada anteriormente. O poupa-tempo de Araçatuba, nós não temos nada com a estrutura, apenas colocamos as telhas, né, a sim metálica, mas mostrando novamente a questão das vigas em tubo, bonito, olha uma cor bacana, chama bem a atenção, né? Como valoriza a obra a questão da beleza da estrutura metálica. Esperta também, novamente, né, que são clientes de longas datas, a estrutura metálica, aqui a questão de ponte rolante, né, nessa época existia a Esperta Náutica, então precisava dessa ponte para descarregar as lanchas quando chegavam no galpão. A questão do lanternim também, que ajuda muito na iluminação e economia de energia elétrica na parte de depósito, na parte de indústria, né? Olha que bacana, a obra bem enxuta, bem bonita. Aqui montagem, aqui está a parte da montagem da loja, olhando por cima, né? Toda revestida com telha, os rufos, contrarrufos, calhas devidamente instaladas, cumieira,
feito de uma maneira correta, com uma mão de obra adequada, dificilmente tem problema de vazamento. As pessoas reclamam muito de calha, né, de contrarrufo. Tudo é capricho, planejamento que seja feito da melhor maneira possível e, né, com amor, carinho e dedicação, tudo fica bonitinho, fica certo. Aí ela pronta, né, Esperta Motos. Aqui a parte do depósito, na época da náutica, onde descarregava as lanchas, né, esse prédio aqui que tem a ponte rolante. Na época da náutica, né? E falando também aqui da questão de materiais, grandes vãos, né? Aqui, por questão de arquitetura, não tinha pilar na fachada. Se fosse colocar uma viga aí, por exemplo, seria uma viga enorme. Uma viga normal, a catalogada não suportaria o vão, né? Só se fizesse uma viga soldada igual de ponte lá, mas exagero, não sem a necessidade. Então, nós fizemos treliças, e interessante aqui que não é nem perfil U, nós fizemos ela em cantoneiras, né? Por quê? Porque ela é robusta tanto na altura como na largura, para a questão do vento batendo na frente, né? Ajuda a suportar. E aqui também nós temos a treliça que vem do fundo para frente, que está funcionando como uma alavanca. Ela é uma viga em balanço que ajuda a segurar esta viga aqui da frente, né? Tudo pensado, tudo calculado. E aqui na época, né, por que não tinha pilares, nada aqui? Porque foi colocado vidro. Hoje é uma garagem de automóveis, né? Revenda de automóveis. A Viviane Motors, que é Toyota, né? Agora, inclusive, nós estamos participando com projetos complementares no prédio ao lado, que será instalado a Jeep e Mitsubishi, também do mesmo grupo, do grupo Viviane. Uma obra bonita também, com ACM, bastante vidro, né? Tudo devidamente planejado, devidamente calculado. Santa Casa de Araçatuba. Essa é uma obra assim que eu gosto, que eu tenho bastante orgulho dela, porque na época eu desenvolvi esse projeto, mencionei no começo a RL, né, que era uma empresa que existia, hoje não existe mais. E um dos concorrentes que estava fazendo, na época, a pessoa me ligou e falou, tipo assim, ô Cleverson, como que vocês conseguiram fazer uma obra tão enxuta, né, uma obra tão barata? Porque dava, na época, uma diferença de 50 mil reais. Só que assim, no tamanho, né? O que é esses 50 mil reais? De 140, que era o preço que eles tinham, para 90. Então, assim, é significativo a economia. Mas quando a engenheira, na época, entrou em contato comigo, havia sido minha aluna na Unip, né? Como que eu tinha conseguido enxugar a obra? Simples, porque as pessoas que haviam calculado, os profissionais que haviam calculado, consideraram as vigas como ponte, uma viga I, né, uma viga W, suportando esse peso todo. E o que eu fiz? Com a autorização do pessoal da arquitetura, a arquiteta Gislaine, né, que ela é inclusive, coordenadora da arquitetura da Unip, permitiu que nós usássemos a estrutura auxiliar, a questão aqui onde vão os guarda-corpos, e havia necessidade dessa estrutura para cobertura em policarbonato, também como estrutura. Então, ao invés de nós termos vigas funcionando, nós temos treliças funcionando. Então, os elementos que vocês veem aí, as montantes e as diagonais em X, não são apenas estéticos, tudo funciona, tudo como estrutura. Por isso que conseguiu-se essa economia. E aqui olhando não dá para perceber, mas essa passarela ela é levemente inclinada, 8,83 de um prédio para o outro, que é a questão de acessibilidade, e na quina, ali onde tem um pilar, que parece uma viga, ela tem um pequeno grau, ela vem reta e depois ela olhando em planta, ela tem um pequeno grau para chegar no prédio novo. Olhando de dentro, né, na parte pelo interior, ficou uma estrutura bem bonita, também bem interessante. Também utilizamos painel wall, foi revestido, e aí a estrutura. É uma estrutura que eu gosto muito. Na época, inclusive, o governador era o Alckmin, né? Ele até postou fotos aqui dessa passarela na página, não sei se era pessoal, alguma coisa deles lá. Foi uma obra que ficou muito bonita mesmo. Esse mezanino aqui não tem nada de extraordinário, mas
por que eu faço questão de mantê-lo na minha apresentação? Lembra também, de novo, lá no começo, que nós falamos da dificuldade de fornecimento do perfil? Esse mezanino aqui, ele é no Praça Shopping, em Araçatuba. E já estava no segundo tempo da prorrogação, já quase nos pênaltis, precisando entregar as obras. E nós fomos contratados para fazer. Se nós fôssemos utilizar viga W, a viga I, teria que ser encomendada. E é pelo menos uns 15 dias quando é feito sob encomenda. Então, nós fizemos a versatilidade da estrutura metálica. Fizemos toda a estrutura com cantoneira. Então, os perfis aí utilizados para pilares são 4 cantoneiras montadas, formando um tubo, e as vigas são também em cantoneiras. 2 cantoneiras, né, cantoneiras duplas, no banzo superior, no banzo inferior, e as diagonais em cantoneira. Então, nós usamos a expressão assim, que cantoneira é feijão com arroz, né? Acha em qualquer lugar, né? Em todo boteco, né? Toda revenda tem. E geralmente eles têm bastante variedade, então é mais fácil de encontrar. Até porque é utilizado em serralheria também, né? Para esquadrias. Então, por isso a facilidade. Aqui também, né? Outra foto. A GESCOM foi uma construtora que nós desenvolvemos também alguns projetos juntamente com eles, já pensando na estrutura metálica, né? Hoje é diferente, tem algumas coisas diferentes nessa obra. Antigamente era famosa por causa dessa lance beer também, que não existe mais. Toda a estrutura metálica, com fechamento com alvenaria nesse caso, e aí o famoso painel wall utilizado como laje. Na foto de baixo aqui também mostra que pode ser utilizado o assentamento aqui de cerâmica em cima do painel wall com facilidade, né? A cerâmica ainda tem seu peso. Se utilizar algum material vinílico, né, algum outro tipo de revestimento, reduz mais o peso ainda da estrutura. Aqui na obra também da GESCOM, né, na Barão do Triunfo, só mostrando que normalmente o pessoal faz coisas triviais, né, estruturas aí, tesouras a cada 5 metros. Aqui nós fizemos, eram 2 terrenos de 10 metros, então fizemos uma viga treliçada em cada extremo e uma no meio, então 2 lojas com 10 metros. E, evidentemente, daí as terças são mais robustas, né? A terça foi dimensionada para o vão de 10 metros e feita a treliça na ponta, funcionando como testeira, justamente porque, e uma água só caindo para frente, né? Na época, sugestão minha, por quê? Porque calha, se dá qualquer probleminha, algum entupimento, está aqui fora da obra, né? Não está dentro da obra, então é lugar difícil de causar danos na obra posteriormente. Aí, novamente, também, né, em cima, com placa cimentícia, bastante... essas portas que foram colocadas, aquela porta perfuradinha, que você consegue enxergar ela para dentro, né, quando está iluminado, fica bem bacana. Essa obra aqui do Evaldo Bernardes também é uma obra pequena, mas eu faço questão de manter, mostrando que nós também fizemos toda ela com estrutura metálica e revestido com placa cimentícia. E a madeira aqui, por questão da arquitetura, né? Na época, a arquitetura da Silvia e da Vânia, as arquitetas conhecidas aí na cidade, e mantivemos o projeto e finalizada. Então, o que eu gosto de salientar aqui, a obra finalizada, quem enxerga ela dessa maneira, não fala que ela é uma estrutura metálica revestida com placa cimentícia, né? Ela tem cara realmente de concreto, né? Ficou bacana, ficou bem bonito também. Aqui nada de extraordinário, mas são também os detalhes que fazem diferença. Aqui nós precisávamos, salvo engano, acho que era 3,20 metros de altura, o perfil vem com 6 metros, eu tinha que cortar com 3, né? Era simplesmente para fazer o tubo. E eu criei, na época, esses detalhezinhos em metalãozinho em cima, que acabou dando na estrutura aqui uma cara de coluna grega, e ficou interessante o pergolado aqui, Nova York Eventos. Um tempo, conversando lá com o proprietário, eles falavam que ficou o espaço, né, que todo mundo vem tirar foto aqui. À noite eles colocam aquela lona transparente, né? Desculpa às vezes a expressão, para mim a lona, né, deve ter nome específico, e é onde todo mundo vem tirar foto. O salão é muito bonito, mas eles gostam desse pergolado. Então ficou interessante aqui depois de iluminado, né? Eles, quando tem evento, colocam a lona transparente.
E eu acrescentei, né, essa parte aqui de materiais alternativos inovadores, que também são metálicos, a construção a seco, para que nós tenhamos essa visão de novas possibilidades, né? Hoje, Araçatuba já é um campo mais aberto, já existem obras em steel frame, né? Aqui é na Smart Soluções, na cidade de Ponta Grossa, fui pessoalmente fazer o curso, né? E mostrando algumas obras que eles têm lá. Então, eu entro igual na história do Evaldo Bernardes ali, né? Quem fala que uma obra dessa aqui não é, né, em alvenaria? São todas obras em steel frame. Inclusive, o barracão todo é feito com estrutura em aço galvanizado e fechado com placas e telhas. Esta casa aqui que nós temos é uma casa grande, ela é um condomínio, acho que está em torno de 700 metros quadrados, toda feita em steel frame, com a devida vedação, com o devido isolamento térmico, né? Lã de rocha. Olha, as escadas, né? Painéis USB, perfis de steel frame. E essa obra que nós executamos, né, no começo tinha a Açoenge lá, na época minha empresa chamava Açoenge e nós executávamos estrutura metálica, né? Então, feita aqui com facilidade, na época era no quintal da minha casa, feito do lado, um policorte, uma parafusadeira e alguns parafusos, né? Montamos a estrutura, toda, aqui não tem um pingo de solda em nada, é uma obra limpa, né? Terminou aqui. Eu tenho obra, tenho foto dela pronta, não está na apresentação. Essa aqui também eu gosto de sempre falar dela, o Dr. Wander e a Cibele, que são conhecidos aí na cidade também, né, na área de medicina do trabalho. Só que nós montamos na rua, né, que é onde na época dava para montar, e ela é uma estrutura com perfis galvanizados e com placas cimentícias. Na foto de baixo dá para ver onde que vai na obra. Então, era uma viga de 8, quase 9 metros. A viga em concreto armado, para fazer essa estrutura toda, estava estimada em 5 toneladas, a parte de concreto, laje, alvenaria e final. E nós conseguimos fazer uma estrutura com 600 quilos, ou seja, praticamente 10%, né, do peso. Então, olha o alívio de carga que teve para ancorar na fundação e para ancorar na estrutura existente. E ela finalizada aqui, ó, emendou a parte de alvenaria, né, na foto superior do lado esquerdo dá para ver a divisão, o que era alvenaria com o que é steel frame, o que é placa cimentícia. Então, perfeito, né? Fica levíssimo. E algumas obras aqui recentes, desenvolvidas pela Arecon, né? O Mercado Livre, né? Não é que é o Mercado Livre, né? O proprietário fez para que fosse locado para o Mercado Livre. De novo, a ideia da construtora era fazer este galpão todo treliçado. Mas nós estávamos correndo contra o tempo, questão do aluguel, né, de prazo contratual para a entrega da obra. E eu fiz, né, me comprometi de fazer algumas simulações para utilizar viga W, ao invés de estrutura treliçada. E por fim acabou ficando viável, porque o tempo de corte dos elementos, o tempo de soldagem e pintura, que seria muito maior, foi eliminado utilizando os perfis W, tanto em pilares como nas vigas, né? E terças perfil U em estilo convencional. As paredes aqui, embora esteja com alvenaria, né? Vê-se que é rebocada, essas paredes são com isopor, tá? Então ela é uma camada interna de isopor e 2 camadas de concreto, né? Eu acho que é 3 centímetros, se eu não me engano, de cada lado. Aqui, né? Também novamente, as testeiras, né? As platibandas todas também com estrutura metálica e fechamento em telha. Essa aqui é uma foto que até peguei com o pessoal da construtora, porque eu terminou a estrutura, eu saio de campo, né? Então não fico acompanhando até o fim. Já com os brises colocados também em policarbonato, foi uma obra bem interessante. E eu vou aqui encerrar, né, com o Hospital do Olho de Araçatuba, que eu prestava serviço para uma empresa, Soplan, que instala
módulos fotovoltaicos, né? E fui chamado para fazer esta obra aqui do Hospital do Olho. O que é interessante salientar, né, nesta obra? Até aqui mostrando, né, que é um Tesla e ali atrás, você vê atrás dele, é o carregamento, né, não sei, é como se fosse a bomba de combustível do posto, né, não sei como que chama exatamente. Mas, enfim, por questão de inviabilidade técnica, o proprietário aqui, o Dr. Nélio, ele tinha uma usina praticamente instalada em Santa Maria do Garupá, que pertence à Promissão, né? E foi uma questão de falta de informação, não se conseguiria instalar lá porque não tinha rede primária. Mas, enfim, vamos ao ponto. Toda essa estrutura, ela foi desenvolvida com um único modelo de perfil, porque existia estrutura lá na fazenda para a instalação de 6.000 módulos fotovoltaicos. Eu lembro que quando foi feito o quantitativo desse material, se nós colocássemos as barras de 6 metros, uma colada na outra e soldássemos, dava 20 quilômetros de aço para ir de Araçatuba a Birigui e passar mais um pouco, né? E, enfim, então todos os suportes, pilares, vigas, terças, toda a estrutura ela é feita com um único modelo de perfil, que é um enrijecido de 75, 40, 15 na 225. Evidentemente que teve-se que criar essas formas e acabou dando um tchan, né, um visual na obra pelo desenho, que também foi um capricho de não fazer de qualquer forma, fazer de uma maneira que ficasse chamativo e ficasse interessante, né? Não fosse realmente demonstrasse esse reaproveitamento de material. Aqui nós temos vigas de até 28 metros, o terreno ele abre. Ele sai de 23, 24 metros e vai até 28 no final. E evidentemente que alguns lugares têm algum modelo de viga diferente, mas todos eles, toda a estrutura é feita com um único perfil. Evidentemente com a exceção das placas de base, que são chapas e barras mecânicas utilizadas como chumbador, né? E as devidas passarelas para manutenção. Alguns lugares têm módulos fotovoltaicos transparentes, que deixam a luminosidade passar, embora que é uma estrutura aberta, bem iluminada, né? E é uma obra, assim, que eu me orgulho, né? Gosto de dizer que eu faço parte dela, que eu fiz parte dela, justamente pela questão do planejamento, da utilização dos materiais, né? Aqui dá para ver nessas vigas que aqui na frente é um pouquinho diferente do fundo, é praticamente plana. Então, até os tubinhos ali que funcionam como pilaretinhos, da viga até a terça, também são todas feitas no mesmo material, todas feitas no mesmo perfil. Né? Aqui dá para ver bem a questão dos fotovoltaicos, aqui dos módulos que têm mais transparência, a questão das passarelas, né? Foi uma obra que deu muito trabalho, mas é gratificante. Tá? Essa que é o lado da nossa profissão, ser gratificante o trabalho que nós fazemos. E aqui, novamente, o meu muito obrigado, né, ao convite, né, professor, de estar fazendo parte da história ainda, né, estarmos fazendo... Com certeza, faz parte sim, meu amigo. Eu agradeço. Então, desculpa, eu queria fazer duas perguntas antes da gente finalizar. Assim, eu queria... ambas as perguntas, tá? Elas efetivamente, elas implicam, até para aqueles que vão nos assistir, estão nos assistindo, elas implicam em tomadas de decisão para o futuro, tá? E também no tocante a, talvez, responsabilidade, né? Então, assim, a primeira pergunta, eu sei, já te falei, não preciso enfatizar, mas você sabe o quanto eu te admiro, deixo isso aí no seu profissionalismo, entendeu? Sempre. Mas, assim, como você vê efetivamente alguns problemas que você citou agora no final, algumas obras suas, principalmente na energia fotovoltaica, essa situação de algumas empresas ainda fazendo a instalação dos painéis sem essa devida técnica, sem esse devido responsável técnico, que a gente tem visto algumas obras
virem abaixo. Inclusive, recentemente, Araçatuba teve uma, né, que Sim. veio a colapsar. Então, assim, minha primeira pergunta é essa, tá? Uhum. O que talvez a gente pudesse mudar em relação ao conselho, enfim, para tentar melhorar isso? Infelizmente, hoje, sempre o mais tocante é bolso, se fala em dinheiro, né? Perfeito. Então, para a gente seja até um assunto desagradável de entrarmos no mérito, né? Mas, não comparando, mas muitas vezes as pessoas... eu vou dar um exemplo. Hoje, o que se cobra de um projeto estrutural aí na nossa região? R$ 15 o metro Isso. quadrado, né? 12, nós falamos há muito tempo atrás, eu até brinco, né? Em vez em quando nossos ex-alunos conversam, né? Eu falo que quando a gente consegue fechar por 15, 16, 20, manda rezar a missa, acende vela, né? Brincadeiras à parte. Sim. Mas, assim, existe uma grande desvalorização do nosso trabalho. Então, muitas vezes a pessoa não quer pagar R$ 15 no projeto estrutural, que garante a segurança à sua família, as pessoas que se utilizam dessas estruturas. Imagina ali o estacionamento do hospital. No hospital também tem módulo fotovoltaico, né, na cobertura. Embora lá era caletão, um negócio mais antigo, mas enfim. Eu vi recentemente, inclusive, eu não me lembro, era uma cidade no Nordeste, era Pernambuco, agora recentemente, uma igreja que caiu. A sorte que não era momento de missa, nada. O pessoal estava preparando cesta básica, né? Eu vi na internet, tá? Peguei de lance e agora não me lembro de cidade que era. E dizia que havia um laudo autorizando, né? Então também não entrei profundamente. Eu falo, né? Questão minha, pessoal. Tem muito tempo que eu não vejo televisão, jornal, essas coisas, porque eu acho que para mim é melhor assim. Então, algumas notícias que eu tenho realmente pela internet, né? A gente vê no Facebook, Instagram, e tá bom demais, né? Tá suficiente. E notícia ruim a gente fica sabendo, né? Mas, enfim, então existe um laudo. É como quando aconteceu as tragédias lá de Brumadinho, não sei o quê. Tem laudo dos nossos amigos, dos nossos colegas engenheiros. Mas muitas vezes a gente fala, será que realmente fizeram estudo? Foi feito? Ou simplesmente alguém assinou isso e recebeu, aí pegou a grana e, né? E muitas vezes a pessoa, até por questão de necessidade, acaba se submetendo a isso. Então, o conselho que a gente tem para os nossos alunos aí, né, que saindo, nossos ex-alunos, não façam isso, valorizem. Eu sei que todo mundo tem que se manter no mercado, às vezes a situação é difícil, mas não façam isso, porque estraga o mercado e estraga o profissionalismo. Eu recentemente também, tem vários colegas que procuram para fazer um barracão também, mesma situação. Estrutura metálica com fotovoltaico. E eu falei para o meu cliente, né, a pessoa que iria executar a obra, eu cobro o X para fazer o projeto. Pois bem, não foi feito. Ele até me mandou o projeto, é chato, mas mandou para dar uma olhada. Eu falo, são coisas que eu jamais faria, jamais colocaria. Eu brinco, né? Eu uso a expressão que é o tipo de material que só de olhar para ele já entorta, né? Se olhar feio para ele já entorta. Então você imagina com a estrutura metálica lá no lugar, com o peso próprio, com o módulo fotovoltaico. E muitas vezes a questão da estrutura metálica não é apenas a questão de ruptura, né? De realmente, vai cair, o material vai colapsar. Tem problema de deformação. Estrutura metálica aguenta até desaforo, né? Até da sogra, que ela não tem, não aguenta. É brincadeira, né? Só para quebrar Mas o gelo. é real isso aí. Mas ela deforma. Então você imagina você embaixo de uma estrutura dessa e vendo ela deformada. Pô, esse negócio pode cair na minha cabeça, né? Mas, assim, só voltando. Realmente, existem profissionais que fazem, né? Como o meu caso aí, você mesmo, né? Como profissional, já participou disso comigo de algumas obras, que a gente vai lá, faz o levantamento, realmente afere o material. Eu tenho no equipamento micrômetro, né? Nós temos paquímetro e micrômetro. O meu micrômetro aqui, ele pega a espessura de papel sulfite, para você ter uma ideia. Para quê? Para que a gente consiga lá realmente identificar o material que tem. Porque a olho nu, 2,25, 2,65 milímetros, muitas vezes a gente não reconhece, né? Então, assim, já fiz alguns serviços para usinas sucroalcooleiras, né? Alcooleiras, perdão. E então realmente é feito toda essa análise de carga. E muitas vezes nós chegamos e mostramos para o cliente
e o cliente não aceita. E aí outro profissional, não, isso aí não precisa, não é necessário, para que tudo isso, né? Então, esses casos que estão acontecendo realmente é irresponsabilidade. A gente nunca está livre de ter algum problema. Evidentemente, com todo o cuidado que tem, às vezes acontece, né? Uma obra que dá uma fissurazinha, uma coisa, ou dá um vento meio de atravessado lá, não derruba, mas né, tira uma telha, faz alguma coisa, é possível que aconteça? Mas nesses casos aí em específico, é extrema irresponsabilidade dos profissionais. Então, de quem não faz, né, de quem, do proprietário, olha, o cara faz um investimento, né, professor Juliano, será meu amigo, faz um investimento de 500 mil reais, 600 mil reais, 1 milhão, e ele não quer pagar 5 mil reais, pagar 3 mil reais para fazer uma análise estrutural, né? Sim. Então, isso é desanimador, né, na nossa profissão. E é uma falta de até de respeito com nós profissionais, né? Porque exatamente. assim, até às vezes os órgãos que deveriam fiscalizar e nos ajudar, Fiscalizar, né? exatamente. A gente fica à mercê de situações, né? E Lamentável. acaba Eu assim, prostituindo nessa situação. e eu só vou fazer um comentário, né? Evidentemente a gente não cita nomes, nada, mas assim, é necessário falar sobre isso. Recentemente nós fizemos uma estimativa, fizemos um orçamento, né? Para um colega de profissão nosso, que não é civil, mas é engenheiro, né? E tá lá, o profissional tá lá na obra dele, fazendo coisa errada, fazendo gambiarra, utilizando um material que você vê que não, né? Nós não temos olhar raio-x, não somos Superman. Mas assim, só de falar o material que vai utilizar, você sabe que ele não é adequado, né? Certo, E são profissionais, colegas nossos. E eles não têm essa preocupação, eles vão pelo dinheiro, por quem faz mais barato. E aí eu só volto, né, a falar novamente, mas daí o cara vai falar assim, mas eu faço estrutura há 30 anos, nunca aconteceu isso. Principalmente quem não é engenheiro, quem é serralheiro, simplesmente faz. Eu falo, beleza, você está com a tua estrutura lá e nunca deu isso. Lembra lá no começo da apresentação, eu fiz questão de deixar, não quis tirar, né, aquele pedacinho que tinha as combinações quando coloca o vento. Então, esse vento ele tem um período de retorno que ele pode dar, sei lá, uma vez a cada 30 anos, uma vez a cada 50 anos. Mas e se for hoje, se for amanhã, né? Se for agora, né? Pode ser que aconteça. Então, as estruturas em si, elas não caem porque a estrutura metálica é leve, muito leve. Só que a possibilidade de um vento, né, atuar e levar ela embora é grande, é grande. Né? Nós temos casos aí recentemente, ali na região do aeroporto, de Ubô, houve morte, né? São famílias que a gente conhece, famílias tradicionais aí, né? Não vamos entrar no mérito, mas acontece, e essa é a prova. E as pessoas continuam fazendo errado de novo. Nossos colegas de CREA, né, que tem CREA, continuam aceitando isso, né? Se Então, prostituindo no preço e acaba criando uma situação no tocante a prejudicar a gente, né? exatamente. E essa questão, né, do contratante que não quer fazer, que não valoriza, e os nossos colegas de profissão que muitas vezes não sabe fazer, mas daí pega e assina um laudo lá. E foi o que provavelmente aconteceu nessa obra aí que eu citei anteriormente, né? Que de repente chega lá uma senhora de uma obra, o cara oferece, eu te dou 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais, ou até 1.000, o cara vai ter. E não é assim, né? Então, é lamentável, mas infelizmente ainda temos esse problema. Última pergunta para a gente encerrar. É assim, hoje, se você fosse construir uma casa para você, tá? Você construiria também ela em steel frame, light wall, placa de cimentícia, falando em termos de sustentabilidade e precificação final? Construiria, com certeza construiria. E principalmente a estrutura metálica, steel frame, principalmente steel frame, né? Embora tenha bastante gente fazendo, ela é novo para nós, né? Para o Brasil. Eu falo assim, que pode ser considerado novo. E nós temos um grande problema.
eu mostrei, né, as obras ali, lá na Smart, em Ponta Grossa, né? Esse pessoal, eles montaram essa estrutura, assim como outras empresas que fabricam, para dar esses cursos, qualificar a mão de obra, porque muitas vezes o que acontece, o brasileiro é assim, ele compra um celular. Quando que ele vai ler o manual? Quando ele fuçou onde podia, ele fuçou e não achou como que configura o Um negócio, ele tutorial vai do ler o Google, manual. aí ele pega o manual, né? Exatamente. Então, nós temos isso para tudo, para alvenaria, para pintura, para instalação elétrica. Pô, você tem o manual do fabricante. E o que acontecia no começo aí do steel frame, quando veio para o Brasil, inclusive na região de Araçatuba, a gente sabe de lugares que instalaram as placas, não estou nem falando de steel frame, placa cimentícia e fissurou inteira. Por quê? Aquela obra que eu mostrei ali do Evaldo Bernardes, né? Nós demos o devido tratamento na época. Hoje tem materiais melhores, tá? Mais fácil, base coat, que imita o reboco. Ele é um pó fino, parece até fumaça, assim, sabe tão fino que é. Mas nessa época, nós usávamos, são 5 etapas o tratamento da junta. Você tem que passar, esperar secar, é fita com massa, espera secar, são 5, eram, né? 5 procedimentos. Nós fizemos lá, deu certo. E nós sabemos o lugar que foi feito e não deu certo, ficou inteiro. O pessoal teve que voltar lá e refazer. Aí, qual que é a opinião do proprietário de quem está no meio? Não presta. Não é que não presta, é que não estão fazendo. Você compra um carro, ele tem manual. Se você não trocar o óleo no tempo certo, ele vai dar problema. Se acender a luzinha lá e você não for ver o que é, quando você puxa o freio de mão, não tem uma luzinha vermelha? Se você sair com ele andando, você pode até andar, mas vai danificar alguma coisa. Então é assim, a gente tem que seguir a risca, seguir a norma, seguir o que o fabricante recomenda, né? E só voltando, o pessoal da Smart criou, né, esse curso, como outras empresas que fabricam, para qualificar a mão de obra, né? E mesmo assim, ainda existem problemas de patologias que nós sabemos bem disso, né? Casos particulares que nos toca, né? Sim. Acontece, mas em geral é mão de obra, né? É mão de obra que não é totalmente qualificada para isso. Mas voltando, né? Eu particularmente faria. Agora, estrutura metálica, steel frame, isso depende do projeto, né? Claro. Tem projetos, vãos maiores, evidentemente, que eu faria com perfil W. Se eu quero algo muito aberto, muito vidro, né? Depende da situação, eu realmente faria dessa forma. Agora, uma obra convencional, steel frame, com certeza faria. Né? Assim, me refiro ao convencional, sim, com mais paredes, né? Menos vãos grandes, menos aberturas, né? Menos detalhes, né? Que você faria sim. Não que não se faça, mas aí a gente está entrando no bolso, né? Que você tem que, cada caso é um caso. Por exemplo, eu já trabalhei, já desenvolvi projetos também de alvenaria estrutural. Gosto. Eu hoje estou até fazendo aqui, eu sou metido, né? Você sabe disso ali, porque eu desenvolvi alguns trabalhos com os alunos, né? Eu tirei dessa apresentação, tinha foto lá com eles, fazendo as viguinhas steel frame. Você participou da banca, sim. sabe disso, né? E eu tirei para não ficar muito extenso. Mas, assim, eu hoje estou fazendo ali, inclusive, algumas situações, eu comprei bloco cerâmico de alvenaria estrutural para fazer algumas paredes, eu fiz alguns pilares, né? E estou fazendo algumas coisas com madeira. Eu gosto de eu pôr a mão na massa. Tá meio que parado ali porque eu não tenho tempo. Então é final de semana, quando dá uma brecha entre um serviço e outro. Às vezes eu falo, hoje eu não vou fazer nada de engenharia. Eu vou lá e fico o dia inteiro, né? Chega lá igual um tatu no final do dia. E gosto de fazer. Mas eu digo assim, faria. Agora, outro X da questão, professor, né? Aí entra também na tua área lá da faculdade de custos, né? Imagino que ainda... Sim. Nós temos nos falado pouco, mas imagino que ainda esteja lecionando custos. Mas em si, o que a pessoa também tem que enxergar é quem vai utilizar ou quem está construindo, seja para investimento, né, para alugar, para vender ou para si próprio, não é só o custo. O custo final, se você trocar 6 por meia dúzia, beleza, fiz uma obra convencional, custou X. Eu fiz em steel frame, um pouquinho menos que esse X, 0,9X, sei lá. Mas se você fazer em metade do tempo, para quem paga aluguel, é metade do aluguel. Para quem está fazendo para alugar, uma obra de um ano, se você fazer em 6 meses, são 6 meses de aluguel. Né? Você poderia. Vou mais longe. Quem faz para vender? É giro.
Quanto mais rápida for a obra, em vez de você vender 2 prédios, 2 casas num ano, você vende 4, você vende 5. Então é dinheiro. Então não é só, as pessoas ficam nisso, mas a viga metálica é cara. Dou o exemplo ali do Mercado Livre, né? Que eu mostrei. Mas eu sentei com o Moretti, né? O Moretti até foi meu aluno lá. Quando eu comecei, eu dei uma aula um tempinho na Unip, né? Depois fui para o Salesiano e fiquei bastante tempo, né? E é um parceiro que nós temos bastante obras aí. Então foi o que eu sentei e conversei com ele. Falei, olha, você vai pegar perfil U, você vai pegar canoneira, você vai ficar isso aí com policorte, você vai gastar disco, depois você vai ter que soldar pecinha por pecinha da treliça, você vai ter que tomar esse cuidado de pintar por dentro, né, também, né, os cantinhos, os detalhes, a pintura na solda, a solda tem que ver, tem que tirar a carepa lá da solda, né, dar uma batidinha, tirar, às vezes até dar uma lixadinha, uma esmerilhada, entendeu? Se você pode comprar a viga aí, que ela vem pronta e fazer isso, a viga W, por que não? Né? Perfeito. Então é esse o X da questão. E comparando com o concreto, né, olha a diferença do trabalho. A questão de fazer a armação, as armaduras longitudinais, as transversais, estribos, forma, prego, né, o parafuso, seja lá o que for para montagem de forma, arame, aí a questão de concretar, depois desformar, depois ali futuramente, se não ficou legal, tem que rebocar para ajeitar, né, e a pintura. O aço, você está ali com ele, uma viga aí, por exemplo, você cortou, soldou, vai lá e pintou, né, ou fez a parafusada. Então, tem que se levar em conta o tempo, né, não simplesmente o preço do pilar de concreto com o pilar de aço, a parede de alvenaria, a parede de steel frame. O tempo que vai levar para executar, né? E sim, desperdício, né? Desperdício. E você tem tantos sistemas que evita, né? A própria alvenaria estrutural, como mencionei, a questão da compra desses materiais USB, placa cimentícia, é praticamente exato. Porque você consegue utilizar o pedacinho que sobra aqui lá no canto, né? Então, é isso. Vale a pena, né? Vale. Cleverson, eu queria te agradecer. Com certeza. Cara, é assim, eu não vou ficar rodeando, eu vou ficar te falando, porque você sabe do carinho que eu tenho, da admiração que eu tenho por você. Quando estiver aí na região, me manda um alô, quero bater um papo com você, tomar um café, que eu tenho saudade aí das nossas conversas. E o meu abraço para todo o pessoal, a família salesiano, né? Não só o pessoal da engenharia, né? Às vezes eu paro, me recordo, né? A amizade que nós pegamos com o pessoal de outros cursos, né? Na sala dos professores, aqueles bate-papo, aquelas risadas, né? Nos eventos, gente, maravilha. Eu sinto muita saudade mesmo. Foram realmente as circunstâncias, né? Mas estou aí, né? Quem sabe aparecer uma oportunidade eu volto. Não me cutuque que eu corro atrás, hein? Mas muito obrigado aí pela participação. Tenho certeza que esse momento é de grande valia aos participantes, que vai agregar muito na sua vida pessoal e profissional. E em nome dos Unisalesianos, agradecer a sua participação. Professor e engenheiro Cleverson Erhardt, um abração e obrigado, meu amigo. Agradeço, amigão. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu.